Certas peculiaridades dos filmes ficcionais parecem ser exclusivas do mundo fantástico, mas muitas vezes não são. Os crimes não solucionados no Brasil e no mundo abrem portas para uma realidade que parece não ser real. Casos criminais não resolvidos são mais comuns do que parecem ser. Muitos gênios do crime conseguiram enganar as autoridades judiciais. Na década de 60, por exemplo, um homem assassinou diversos casais na Califórnia e ainda zombou do FBI. Zodíaco, o serial killer começou a mandar cartas codificadas para que os policiais o achassem. Seus códigos eram tão complexos que um deles só foi descoberto 51 anos depois, revelando motivações aterrorizantes. Nova Orleans, cidade dos Estados Unidos, também teve seu caso criminal envolvendo um serial killer excêntrico e astucioso. No dia 19 de março de 1919, o homem do machado ordenou que todos os bares da cidade tocassem jazz. Caso contrário, o dia ficaria marcado pela maior chacina da cidade. Além de conhecer os índices de criminalidade do Brasil, descubra as histórias de alguns dos piores crimes não resolvidos no Brasil e no mundo. Cada caso permanece um mistério até os dias de hoje. Em média, 66% dos crimes cometidos no Brasil não são solucionados. Esse dado foi coletado pelo Instituto Sou da Paz, mostrando de forma estatística o que muitos brasileiros já sentem. O Brasil é um dos países com a maior violência e impunidade do mundo. A situação piora ao analisar os casos de homicídios não solucionados. Apenas 8% dos assassinatos ocorridos no Brasil são esclarecidos. Os outros 92% dos casos não chegam a ser registrados. Os dados foram coletados pela ONG Rio e Paz. Em entrevista, o fundador da instituição declarou: na Alemanha, mais de 98% dos homicídios são punidos. No Japão, mais de 95%, mas no Brasil, apenas 8% são elucidados. Muitos dos crimes não solucionados no Brasil ainda reverberam pelo país. Alguns deles chegaram a influenciar o rumo político da nação, outros geraram fortes movimentos de indignação social. Ainda hoje são enigmas. O eletricista espanhol, que notou o desaparecimento de sua filha em Serra, Espírito Santo, desencadeou uma busca desesperada. Em 18 de maio de 1973, o horror se instalou quando o corpo carbonizado de Araceli foi encontrado. Seus torturadores e assassinos escaparam da justiça, deixando uma ferida aberta na comunidade. O caso da garota Araceli incentivou mudanças legais e sociais, mas a justiça falhou em condenar os culpados. Ainda hoje, sua memória ecoa em protestos e campanhas por justiça. O assassinato brutal do prefeito Celso Daniel chocou o Brasil em 2002. As circunstâncias misteriosas e as mortes subsequentes de testemunhas mantêm esse caso na lista dos não resolvidos, gerando especulações sobre envolvimento político e corrupção. Paulo César Farias, figura central na política brasileira, foi vítima de um assassinato que permanece sem solução. Os segredos enterrados com ele continuam a assombrar os corredores do poder, questionando quem realmente detém o controle. O assassinato brutal de Marielle Franco chocou o mundo e deixou o Brasil em luto. Apesar da captura dos executores, o mistério sobre quem ordenou sua morte persiste, alimentando teorias e exigindo justiça. O atentado contra Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial deixou o país em choque. As motivações por trás do crime e os possíveis financiadores permanecem obscuros, lançando dúvidas sobre a verdade por trás do evento traumático. Apesar dos muitos casos policiais não solucionados no Brasil, ainda existem crimes graves sem solução em países de primeiro mundo. A lista de casos criminais enigmáticos ao redor do planeta pode causar espanto, uma vez que parte das vítimas eram pessoas famosas e de grande poder. Dos becos escuros de cidades brasileiras aos salões de poder em países desenvolvidos, os mistérios criminais desafiam a justiça e assombram aqueles que buscam respostas. Nos corações das vítimas e nas mentes dos investigadores, esses casos permanecem abertos, aguardando a luz da verdade. O que você acha desses casos criminais não solucionados? Compartilhe sua opinião nos comentários, deixe seu like e inscreva-se para mais conteúdo sobre mistérios criminais e outros temas intrigantes.